Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos neste vídeo o resumo da lição 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Desde já, curta, comente e compartilhe. Utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E o nosso quadro fica disponível no final para você aproveitar na escola dominical ou fazer uma revisão da aula. Deus os abençoe. O texto áureo diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Iremos mencionar no nosso comentário. A palavra-chave é experiência. Temos 3 objetivos nessa lição. Identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam na atualidade. O Senhor Jesus, ele viveu uma vida intensa na sociedade, durante o seu ministério, principalmente, e uma vida religiosa também. Jesus, ele não viveu separado da sociedade como um monge, como alguns acreditam que ele tenha vivido dessa forma. Muito menos ele ensinou esse estilo de vida para os seus discípulos. Nós iremos ver que Jesus não viveu isoladamente, viveu em sociedade e nos ensinou a termos uma vida também de comunhão com Deus e com as pessoas em convivência na sociedade. Jesus teve vida social e religiosa. E nós iremos ver nesta lição alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Vamos para o nosso quadro, como disse, fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, a experiência humana no ministério de Jesus. O número 1, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores durante o ministério de Cristo eram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus eram a ala mais radical do judaísmo na época de Cristo. Eles tinham a autoridade da tradição acima da autoridade das escrituras. Paulo os chama de a ala mais severa do judaísmo. Os saduceus era outra divisão, uma facção dentro do próprio judaísmo. E eles aceitavam como autoridade suprema apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, acima dos demais livros. Esses 2 grupos Paulo identifica durante uma audiência que teve quando preso em Jerusalém, lá em Atos capítulo 23, versículo 6 a 8, diz o texto que Paulo, sabendo que era uma parte dos saduceus e outra dos fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Veja que esse texto, no versículo 8, descreve aqui algumas crenças que divergiam entre saduceus e fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, em anjo e em espírito, e os fariseus acreditavam em uma e outra coisa, conforme diz o texto. Eles não se coincidiam em todas as crenças, divergiam delas. Os herodianos procuravam prender Jesus e matá-lo, juntamente com o conselho dos fariseus. Como diz o texto lá em Marcos capítulo 3, versículo 6, eles formavam conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus. Aqui nós vemos os principais grupos, as autoridades religiosas que debatiam com Jesus durante o seu ministério. E Jesus, durante esses debates, mostrava para eles e para os seus ouvintes o seu ensino em relação à ética e à moral, suas responsabilidades civis e outros mais.
O número 2, vida social e religiosa de Jesus. Jesus teve uma vida social intensa e religiosa também. Aqui nós poderíamos citar, no caso da vida religiosa, quando Jesus foi na sinagoga em Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 16, que chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Veja, na sinagoga ele se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, Jesus teve uma vida religiosa como as demais pessoas também de sua época. Ele era uma pessoa que vivia em sociedade, uma vida social intensa. Ele escolheu os seus discípulos dentre o grupo dos seus amigos, como lá em João capítulo 1, versículo 43 ao 46. Ele escolhe dentre eles Filipe, André, Pedro, Natanael. Jesus, durante o seu ministério, interagia com todas as pessoas que se chegavam a ele e que ele as buscava também para interagir. Quando eram convidados, por exemplo, ou melhor, quando era convidado, por exemplo, para alguma casa de alguém, ele ia, interagia com as pessoas. Lá em João capítulo 4, versículo 9 ao 15, ele conversa com a mulher samaritana, tem contato com essa mulher que era tida como estrangeira e não era benquista na comunidade de Israel. Os samaritanos não eram benquistos, mas Jesus quebra essa inimizade se chegando à mulher e falando ao seu coração. João registra aqui essa interação de Jesus com a mulher samaritana. Outras coisas que Jesus, como pessoa, como ser humano, interagia com as demais pessoas, independentemente de condição social e espiritual. Por exemplo, os publicanos e pecadores, Mateus capítulo 9, versículos 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora, Lucas capítulo 7, versículos 37 ao 39. O número 3, características próprias do ser humano. A Bíblia nos revela que Jesus nasceu de uma mulher, embora foi gerado por ação sobrenatural do Espírito Santo, mas o seu nascimento foi normal e comum como qualquer bebê, conforme Lucas registra no capítulo 2, versículos 6 ao 7. Ele sofreu e chorou também. Em João capítulo 11, versículo 35, diz: Jesus chorou. Aqui nós vemos as características de uma pessoa, um ser humano, nas características próprias do Senhor, segundo a Bíblia. Jesus, ele foi um ser humano e participou de nossas fraquezas físicas e emocionais, porém, não participou de nossas fraquezas morais e espirituais, conforme mostra os textos da Bíblia Sagrada. Em João capítulo 8, versículo 46, Jesus questiona aos seus ouvintes, os judeus, dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor sagrado diz que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Assim, nosso Senhor viveu tanto uma vida social quanto religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. O segundo ponto, heresias que negam a humanidade de Jesus. O número 1, apolinarismo. O apolinarismo foi uma doutrina elaborada pelo bispo Apolinário de Laodiceia. Viveu entre os anos de 310 e 392 de nossa era. A doutrina de Apolinário nega que Jesus teve um espírito humano. Para ele, na sua teologia, reconhece que o ser humano era composto de soma, uma palavra grega que quer dizer carne, corpo, psique, alma animal, e pneuma, uma alma racional. Em relação a Jesus, ele afirmava que possuía soma, um corpo humano, e psique, uma alma. Porém, o pneuma, que era uma alma racional, para ele,
o verbo havia ocupado o lugar da alma racional. Não haveria essa alma ou espírito em Jesus, um espírito humano. O número 2, a reação da igreja. A humanidade de Jesus é bem expressa em toda a Bíblia. Jesus possuía um corpo, alma e um espírito humano. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o escritor diz: "E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão." Note que o texto diz: como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, de uma natureza humana, o Filho, Jesus, também participou das mesmas coisas. Ele foi um ser humano. No versículo 17, ele diz: "Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo." Ele é o nosso sumo sacerdote. E como nós participamos de uma natureza humana, também Jesus participou. A diferença, como já explicamos, é que ele não participou de nossa fraqueza moral e espiritual. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O apolinarismo foi condenado no Concílio de Calcedônia em 451. O número 3, monotelismo. O monotelismo é uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla. É uma doutrina que ensina a ver em Cristo uma só vontade. O termo monotelismo vem do termo grego mono, que significa único, e telema, que significa desejo, vontade. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia. Porém, no terceiro concílio de Constantinopla, no ano 681, esta heresia foi condenada também. Queridos, nós sabemos que em Jesus há as duas naturezas, a divina e a humana, em uma só pessoa. No Senhor Jesus há estas duas naturezas. Nós reconhecemos através das Escrituras Sagradas que em Jesus há vontade humana, como em Marcos, capítulo 14, versículo 36, onde Jesus orando disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai." Veja, ele sentiu tristeza na alma, uma vontade humana. E em Lucas capítulo 5, versículo 20, ele perdoou pecados. Aqui temos a vontade divina. Então, em Cristo Jesus, não tinha apenas uma só vontade. Existiam duas. A vontade humana de Jesus, verdadeiramente homem, e a vontade divina do Cristo, o verdadeiramente Deus. Assim, o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O número 1, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus visitou 3 países: Egito, Israel e Fenícia. A Fenícia hoje é o atual Líbano. No Egito, ele foi quando o anjo do Senhor apareceu para a família, para José, e disse que fugissem para o Egito para escapar das ações de Herodes. Herodes mandou matar os meninos de Belém. Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15. Israel era a sua pátria. Na descendência de Israel, Jesus veio aqui. E a Fenícia foram os derredores onde Jesus passou pregando também. Por exemplo, a mulher grega Cirofenícia, diz o texto que Jesus a atendeu quando ela clamou ao Senhor. O movimento Nova Era, os ocultistas e os mormons afirmam coisas que não estão na Bíblia, que Jesus esteve lá. Por exemplo, a Nova Era e os grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons dizem que Jesus, ou melhor, declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. Porém, os evangelhos
não mostram um Jesus estranho à sua comunidade, e muito menos como um forasteiro. Como lá em Mateus capítulo 13, versículos 55 ao 57, onde o texto, Mateus afirma que as perguntas que eram feitas a respeito de Jesus alguns diziam, não é este filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Esse texto é novamente repetido por Marcos capítulo 6, versículo 2. São textos dos sinóticos, textos correlatos. O número 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses grupos que apresentam um Jesus estranho à sua comunidade, que esteve em outros países, em outros locais, não é bíblico. Jesus era apresentado na Bíblia, é apresentado na Bíblia, como alguém natural de Israel. Pela sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a sua cultura. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, mais uma vez citando o texto correlato aqui de Mateus, diz o texto, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui entre nós, ou melhor, não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Note que Jesus teve uma família aqui na terra. Ele tinha a sua mãe, e é identificado como filho do carpinteiro. 4 irmãos, Tiago, José, Judas, Simão. E também a Bíblia não menciona o número, mas apresenta que ele tinha mais de uma irmã, enquanto humano aqui na Terra. Assim, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como conclusão, o comentarista faz o seguinte apontamento, abro aspas, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Fecho aspas. Deus os abençoe em nome de Jesus.